As notícias com Ana Cristina. Portugal, Espanha e outros países da Europa viveram na última segunda-feira um apagão. Uma situação que causou algum transtorno, pânico noutras pessoas, levou muitos aos supermercados e foi colocada à prova a proteção civil, a nível nacional, regional e local, sobre a resposta que é preciso dar. Foi isso que soubemos junto do responsável da proteção civil local, Miguel Silva, que nos falou de uma outra situação pontual e cujas respostas foram dadas de imediato. Foi isso que nos confirmou Miguel Silva. E foi um dia diferente. Acima de tudo, diferente fora daquilo que é o normal e daquilo que muitas vezes já estávamos habituados a viver. E, de facto, houve aqui algumas preocupações, houve algumas solicitações, mas de uma forma geral, de uma forma articulada, com os diversos agentes de proteção civil e com as diversas entidades do Conselho de Tavira, conseguimos ir aqui de alguma forma nos coordenando e irmos articulando e encontrar sempre as melhores soluções que fossem possíveis a cada momento. Que tipo de desafios maiores se enfrentou? A partir do meio da tarde, quando também as comunicações começaram a falhar, se bem que logo após o corte de energia já algumas comunicações falhavam, existiu de alguma maneira essa colaboração entre as autoridades, nos contactos com as autoridades e com os bombeiros, essencialmente? Sim, sem dúvida. Acima de tudo, nós mantivemos logo no fase inicial, ao fim dos 30 minutos, começamos logo a acertar contactos com todas as entidades. Houve logo a preocupação de garantir o acesso e o funcionamento o contacto com os bombeiros para qualquer situação de emergência que pudesse ocorrer. Tentámos divulgá-lo da forma que fosse possível, através das redes sociais, fazer essa divulgação. Ficamos também com a preocupação por causa daquilo que seria o abastecimento de água à população, mas também garantido que o saneamento básico não fosse uma dificuldade. E então, uma das soluções que foram encontradas em conjunto com a Tavira Verde foi mesmo reduzir a pressão da água para garantirmos o mais tempo possível que houvesse água nas condutas. Depois também tivemos uma preocupação que foi com os centros de saúde, que existem diversos centros de saúde no Conselho, que estavam sem luz. Garantimos a energia no Centro de Saúde de Tavira, que esteve sempre a funcionar autonomamente, e depois houve a preocupação de não se perder, nem se estragar alguns medicamentos que estavam refrigerados nesses centros de saúde, nomeadamente vacinas e outros medicamentos que precisam de frio, e então eles foram também todos eles deslocados e foram enviados para a sede aqui no Centro de Saúde de Tavira, de forma a garantir a sua integridade e que eles não fossem afetados por perderem essas condições. O funcionamento e dos agentes de proteção civil, tanto PSP, GNR, Autoridade Marítima, Bombeiros, foi sempre garantido. Tentamos também que houvesse aqui algum abastecimento através de geradores, que desse aqui alguma garantia naquilo que fosse o abastecimento, pelo menos às forças de segurança, durante, se houvesse aqui a possibilidade de isto se prolongar mais no tempo, e isso foi feito e foi garantido através de geradores que o próprio município disponibilizou e que pôs a funcionar em alguns locais. E pronto, houve também a preocupação, porque houve logo numa fase inicial, por parte também da PSP, da GNR, a preocupação com aquilo que seria uma noite que pudesse ser apagada, mais escura, e haver um reforço desse policiamento, que houvesse um policiamento maior nas ruas, não é? Porque nós não estamos habituados a ver estas ruas escuras, não é? Sem iluminação. E pronto, e esses foram grandes desafios e foram as principais solicitações que houve, em que a Proteção Civil de Tavira, com a colaboração de todos, e é isso mesmo, a Proteção Civil de Tavira é isso mesmo, são os diversos agentes de proteção civil, são as diversas entidades que colaboram entre si para, com o conjunto de saberes e responsabilidades de cada um, encontrar as melhores soluções para aquilo que são os desafios que nos são colocados. E ontem foi um desses dias que, mais uma vez, fomos colocados à prova e penso que, de uma forma positiva, fomos respondendo àquilo que foram as necessidades que nos foram deparando. Existia, diremos, esses contactos entre a autoridade civil municipal, regional e nacional, e existia, no fundo, também essa coordenação para que as tomadas de posição, de alguma maneira, fossem simultâneas ou parecidas para todo o país? Sem dúvida, Ana Cristina. Para dar nota, nós, através aqui de Tavira, mas também um pouco à semelhança de todos os concelhos do Algarve, mantivemos em permanente articulação, também com o Comando Regional da Proteção Civil, onde de 2 horas fazíamos reuniões para percebermos o ponto de situação e como é que estava a situação a evoluir
qual poderiam ser as maiores vulnerabilidades ou necessidades que cada um pudesse ter, como é que nós nos podíamos ajudar e articular. Posso dizer que a última reunião acabou às 1h30 da manhã e foram sempre havendo essas reuniões, sempre essa articulação com os serviços de proteção civil, com os próprios executivos, com os próprios elementos que fazem parte e sempre a articular e perceber como é que as coisas estavam a acontecer, como é que as coisas estavam a evoluir. A própria redes aqui na zona ia-nos fazendo um reporte daquilo que estava a situação, o desenvolvimento da situação, como é que estava a acontecer, não é? Para que a gente também de alguma forma nos fôssemos preparando e fôssemos, digamos que... acompanhando todo o processo. Sim. Não é? Para o evoluir de toda a situação. Isso foi muito positivo, é muito importante, porque se não for assim também não existe capacidade de decisão e só assim é que a gente consegue decidir e encontrar as melhores soluções possíveis. Exato, mostrou algumas fragilidades e algumas coisas que têm sido referidas em outras circunstâncias e que diz que cada um de nós deve estar minimamente preparado. Ou seja, mediante um corte de energia, que depois existia também contra-informação, já diziam que eram para 3 dias, se fosse já uma semana, portanto começam-se logo a haver informação que coloca algumas pessoas em pânico, mas mostra também essas fragilidades. Imediatamente as pessoas correm para os supermercados a comprar bens essenciais que, no fundo, para algumas horas, para um dia, praticamente todos devemos ter em casa, portanto, provavelmente, dos que compraram, algumas coisas nem seriam necessárias. Sem dúvida, Ana Cristina, essa é uma preocupação e acho que a nossa sociedade, a nossa comunidade, cada vez tem que se ir preparando mais para isso. Nós tentamos, de alguma forma, fazer alguma sensibilização nesse sentido e dizer para todos nós termos um kit de emergência, temos um rádio, porque ontem, mais uma vez, notou-se que as rádios são peças fundamentais numa situação de emergência. E voltamos novamente a falar com as rádios. Colocamos a questão que nós devemos ter e devemos apetechar-nos de gerador. Nós, rádios locais, devemos e poderia ter sido uma ajuda também. Sem dúvida, Ana Cristina, as rádios locais são sempre uma mais-valia. Hoje em dia, por vezes, as pessoas conseguem ter acesso a alguma informação, porque mesmo que nós tivemos a dificuldade, por vezes, quiséssemos comunicar através das redes sociais, por vezes eram difíceis, porque os próprios sistemas informáticos, todos eles foram abaixo. E se não fosse através de um simples telemóvel ou de um simples computador, tínhamos alguma dificuldade em garantir essa ligação. As comunicações, sem dúvida, são muito importantes, são ferramentas que são importantes para todos, seja ela a comunicação da emergência, seja ela a comunicação também que se faz junto da população, que é fundamental ter a população informada. Por vezes é sempre, numa situação como esta que se viveu, não é fácil, mas é nisso que a gente temos de trabalhar, é nisso que a gente temos que tirar daqui as nossas ilações e as nossas lições para no futuro irmos melhorando e penso que será só assim que a gente consegue evoluir. Exatamente, tirar lições positivas de uma situação. Imagino que o caos terá sido muito maior nas grandes cidades, nós mais ou menos vamos nos organizando e tudo concluído, mas que essas lições sejam tiradas, no essencial é isso que se pretende, não é verdade, Miguel? Sem dúvida, mas de uma forma geral e de uma maneira geral, penso que a vida respondeu de uma forma positiva, a gente conseguiu atender às diversas solicitações, dizer que inclusivamente que achou que no final do dia também começou a ficar sem água. Primeiro foi Santa Catarina e nós, em articulação, conseguimos ir respondendo, conseguimos ir sempre de uma forma atempada e ir trabalhando. Se foi a melhor forma ou não sei. Sei que os serviços e os agentes de proteção civil, juntas de freguesia, agentes como PSP, GNR e todos os bombeiros e todos os elementos que fazem parte da proteção civil, tiveram uma atitude exemplar, um empenhamento muito bom e trabalhamos todos em prol da população, que é nisso que a gente estamos cá, para tentar sempre dar o nosso melhor para que as coisas corram bem. Nem sempre é como a gente deseja, há sempre, às vezes, populações que têm uma resposta mais tardia, mas é nisso que a gente estamos a melhorar e queremos corrigir no futuro próximo. O balanço do apagão a nível do Conselho de Tavira pelo responsável da Proteção Civil, Miguel Silva, em relação às situações e ao que foi ultrapassado relativamente a cada uma das preocupações existentes durante essas muitas horas que estivemos sem energia. As notícias locais e regionais. A Rádio Gilão, a informação atualizada.